Bom dia, eu sou a aluna Yasmin Martins, do segundo ano em 1 do Colégio Pinheirense, e eu vou fazer um breve resumo sobre o assunto que foi trabalhado na aula passada, na sexta-feira passada. Depois de uma semana eu estou aqui para fazer esse resumo do assunto que o meu grupo trabalhou na aula passada. Bom, eles falaram sobre artrópodes e eu vou vir resumir esse assunto. Antes de falar sobre artrópodes, na verdade, iniciando esse assunto, a gente tem que saber a própria etimologia da palavra. Desculpa pela minha tosse e pelos cachorros que vão latir no decorrer do vídeo. Mas artro significa articulação e pod significa pés, ou seja, pés articulados. Essa é meio que uma característica diagnóstica. Por quê? Porque é justamente essa característica que vai diferenciar um artrópode de um membro de outro filo, por exemplo, mesmo que seja do mesmo reino, o reino Animalia. Ok, essa característica de apêndices articulados, como o próprio nome já nos remete, já nos sugere, ela é importante justamente porque, como eu falei, vai ser essa característica diagnóstica. Vai ser importante para a diferenciação e para a classificação, certo? E, além delas, tem também a questão da metamerímia, que no caso é por tagmas, que eu vou falar mais à frente. E tem também uma característica que é muito, mas muito importante mesmo, que é o exoesqueleto quitinoso. Tá, mas o que é isso? Os artrópodes, os pertencentes do filo artrópodes, eles têm essa característica por quê? Porque o esqueleto deles é externo, perdão. O esqueleto deles é externo. É uma casquinha que a gente encontra na superfície deles mesmos. E, enfim, ele é quitinoso, como o próprio nome diz, ou seja, essa quitina é um polissacarídeo nitrogenado, ou seja, é um carboidrato. Então, ela confere umas características, por exemplo, de impermeabilidade, de rigidez, ou seja, está ligado nessa questão de proteção com o meio externo, está ligado na questão de sustentação, de locomoção e uma série de outras características e benefícios, digamos assim. Mas ela também tem uma característicazinha que ela não pode crescer. Ela não tem essa capacidade de crescimento. E aí isso vai trazer para um outro fenômeno, no caso uma transformação, que eu vou explicar mais na frente. E ok, a gente já sabe que tem o exoesqueleto externo, a gente já sabe desses apêndices articulados, que no caso é uma característica que o próprio nome já sugere, e a gente já sabe que tem essa divisão por meio de tagmas e, enfim. São algumas características básicas, assim, para diferenciação de um artrópode do outro, só que eu também queria destacar que os artrópodes, os pertencentes do filo artrópode no geral, ele é o mais biodiverso filo de todo o reino Animalia. Por quê? Porque ele apresenta uma grande quantidade de espécies e são diversas, são diversificadas. Um exemplo é que os insetos, por exemplo, são mais de 900 mil espécies catalogadas, por assim dizer, e só ele já é muito, né? E vamos ver que eles são classificados em insetos, em aracnídeos, em crustáceos e até tem um debate sobre isso, mas é diplópodes e quilópodes. Então, gente, é muita coisa, por isso que ele é o maior em termos de biodiversidade, em termos de vida e diversidade. Ok? Ok, então eu já falei sobre algumas características gerais, eu já falei sobre a classificação que são essas 5, mas também tem o debate, pode ser só 4. Então, e tem também, vou entrar um pouquinho no assunto, que eu vou consultar aqui, a minha anotaçãozinha, de fisiologia e anatomia geral. Como assim? Por que geral? Porque eu vou falar de umas características que são para todos os artrópodes, certo? Mas dentro de cada classe desse filo tem uma característica específica, tem uma particularidade. E se não houvesse, não haveria motivo de diferenciação, certo? De divisão dentro do filo mesmo. Então, vamos lá. Quanto ao sistema digestório, eu posso dizer que ele é completo. Por quê? Porque ele apresenta boca e ânus. Ok? Mas quanto ao sistema circulatório, ele é aberto, ele é lacunar, ele apresenta o coração dorsal. Sabe o que eu pensei quando eu vi isso? O crustáceo, por exemplo, que é o que a gente tem mais contato, digamos assim, no nosso cotidiano. Quando a gente vai botar um caranguejo, um siri para cozinhar. O que a gente faz? Para ele, normalmente, né, a maioria das pessoas, para ele não morrer naquele calor, com aquela aflição, passar por aquela situação que é triste, né? É triste. Pois é, para ele não passar por isso, a gente corta, pega uma faca, também é triste, né? Bota assim na costa do animal a faca e fura. E aí ele fura tanto o exoesqueleto, ó, o esqueleto externo, que é o que confere a ele essa proteção, e a gente também percebe como é rígido, né? Olha a característica aí desse crustáceo, que também é um artrópode.
E a gente também vai fazer isso por quê? Porque vai matar ele mais rápido, para ele não sentir tanta dor. Porque ali tá o coração dele tá na dorsal. Então, isso é uma característica do sistema circulatório que, como eu disse, é aberto. E, além disso, tem uma hemolinfa, que é basicamente o líquido sanguíneo, ok? Ok. E o sistema respiratório, como ele realiza essa respiração? A gente vai poder inferir que ela varia... ela varia de acordo com a classe, de acordo com o grupo. Ok, nos crustáceos é pelas brânquias, que a gente já conhece. Normalmente, os crustáceos vivem em ambientes aquáticos, certo? Rios, mares e enfim. Só que também tem alguns terrestres, mas a maioria em ambientes marinhos, ambientes aquáticos. Como, por exemplo, o terrestre, o tatu de jardim, por exemplo. E ok, eles realizam essa respiração por meio das brânquias, já os insetos é por meio das traqueias, que é um tipo de respiração que cai muito nos vestibulares, e, ou seja, é direto com os tecidos. Já, como eu disse na anterior, das branqueias, ou brânquias, perdão, basicamente ocorre essa troca gasosa do próprio meio aquático, da água para hemolinfa, que no caso é esse tecido sanguíneo, né? E aí, gente, tem também nos aracnídeos, como eu já falei, que é uma das classificações desse filo. E ela é por meio da fitotranqueia. Ok. E o sistema nervoso, como é que ocorre? Ele tem um par de gânglios, tem um par de gânglios cerebrais e um cordão nervoso ventral. Ok, um par de gânglios e um cordão nervoso ventral. Isso é uma característica do sistema nervoso deles. E aí o sistema excretor, de novo, ele vem variar aí de acordo com os grupos. Por exemplo, os insetos possuem os túbulos de Malpique, que eu não vou me deter nesse assunto porque eu acho que todo mundo conhece, mas a maioria conhece sobre os túbulos de Malpique, suas funções e